Olá, meus irmãos, como passaram a semana? Nós temos estudado o livro de Atos, junto com a história da igreja. Paulo, ele foi o grande precursor do evangelho no começo da história da igreja, junto com os apóstolos. E como nós temos visto, Paulo, ele estava preso em Jerusalém. Ele ficou 2 anos ali e acontece um fato interessante. O rei Herodes Agripa, ele visita aquela província e troca uma ideia com Paulo. E Paulo começa a evangelizar o Herodes Agripa. E é interessante que ele até fala: por pouco que você não me convence, Paulo. Paulo conta toda a história dele, de como ele era perseguidor, como ele era um homem romano, seus estudos, sua história, sua vida, sua biografia e a sua conversão em Damasco. Ele, como testemunha viva, ele sempre usava a sua própria história para evangelizar as pessoas. E Agripa, vendo Paulo como sendo um homem muito estudioso, muito preparado, muito inteligente, ele concede o direito de defesa de Paulo. E Paulo, ele fala em sua defesa e se sabe muito bem. E Agripa, ele toma a decisão de até liberar Paulo, mas Paulo, ele decide apelar para Roma. É como se fosse uma instância superior de direito, né? E Agripa fala para ele assim: bom, se é para Roma que você quer, então tudo bem, para Roma que você vai. Então foi permitido Paulo ir para Roma para passar por um julgamento por lá. Mas essa instrução, ela foi dada pelo próprio Deus, né? Paulo não tomou essa iniciativa por uma simples questão pessoal. Deus, ele disse para Paulo: você vai para Roma e você vai pregar para governantes, você vai pregar para peixe grande. Os discípulos não tinham condição de chegar e se portar perante um sinédrio, perante uma autoridade. Deus queria dar oportunidade para todos a salvação. Então Paulo, ele é o homem que tem essas condições. Então ele apela para Roma e ele é embarcado no navio. E esse navio vai passar por vários percalços, né? E Paulo, ele vai passar por muitos problemas nessa viagem. E olha, quando ele sai e vai para Roma, eles vão passando por vários portos pequenos. Mas chega um momento que a tempestade se torna tão forte. Você vai ver isso no capítulo 27 do livro de Atos. Eles ficam numa situação tão complicada que eles começam a jogar as coisas que estão no navio para fora, né? Aliviar o peso. E eles entram num desespero muito grande. Eles ficam 14 dias à deriva. Eles cortam as âncoras, tiram as velas e o barco fica à deriva por 14 dias. E eles ficam desesperançosos. E Paulo fala: olha, vocês não vão morrer porque um anjo apareceu para mim. Vocês todos vão ser salvos. Ali havia 276 pessoas. E as pessoas dão ouvido a Paulo, porque os líderes do navio, o general lá, o comandante, não sei qual o nome dele era Júlio, acho que ele era um centurião romano. Eles não estavam mais ouvindo ninguém ali, nem o comandante do barco, porque tudo que eles faziam dava errado. E Paulo adquire respeito, porque Paulo, antes de prosseguir a viagem, ele falou que não era momento para viajar, né? Ou por aquela rota, ou um momento por causa do tempo. Mas eles ignoraram Paulo. Mas quando a tempestade veio, eles deram ouvido a Paulo. E Paulo falou: vocês não vão morrer, fica tranquilo. Então eles acabam se apoiando em destroços do navio, sendo levados para uma ilha chamada Malta. Então, uma ilha pequenininha chamada de Malta. Eles chegam nessa ilha e eles são muito bem recebidos pelas pessoas que moram ali. É uma vilinha, né? Eles os recebem bem,
Então eles são acolhidos pelo povoado ali daquela cidade, daquela ilha. E Paulo, ele fica um tempo ali, ele começa também a pregar para as pessoas, evangelizar as pessoas. E é interessante que onde Paulo passa, as coisas acontecem, né? Então vamos ver aqui um resumo do que eu acabei de falar. O navio levava excesso de carga, e veio um furacão e o navio afundou. Mas Paulo acalmou todos, dizendo que ninguém ia morrer. Perderiam apenas o navio. De lá nadariam até a ilha de Malta. Foram muito bem recebidos pelos nativos. Enquanto esperavam outro navio, Paulo aproveitou para pregar para os nativos. Paulo fez muitas curas na ilha. Um dia Paulo é picado por uma cobra muito venenosa. Eles estavam em volta da fogueira, né? E no meio de uns gravetos, uma víbora venenosa ficou pendurada na mão de Paulo, né? Picou, e as pessoas conheciam muito bem aquela cobra. Falou, esse cara vai morrer em pouco tempo. Ficaram olhando para Paulo e não aconteceu nada com Paulo. Então eles começaram a olhar Paulo como uma pessoa assim, uma divindade, né? Porque, esse cara não morreu com uma picada dessa cobra. Então os nativos asseguram que ele vai morrer, pois ninguém nunca sobrevivera àquele veneno. Paulo tranquiliza todos, dizendo que não ia morrer porque tinha uma missão em Roma, né? E os nativos começaram a respeitá-lo, né? Venerá-lo, dizendo que ele era um deus. As pessoas daquela época, qualquer coisa já criavam um deus, né? É impressionante como aquelas pessoas eram carentes por divindades. E essa passagem, né, que fez Paulo ter toda essa intrepidez, toda essa viagem, está registrada em Atos capítulo 27, que o anjo fala, né? E ele fala, olha, ele comenta sobre essa visita do anjo. Esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então Paulo tinha confiança de que as palavras que ele dizia eram palavras embasadas naquilo que Deus revelava para ele. Então as coisas aconteciam. Nas tempestades da vida, Deus sempre está conosco. E é verdade. Então hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? O que mais a gente vê são pessoas desesperadas, sem esperança. Nós temos visto hospitais lotados, UTIs lotadas, e as pessoas que não têm Deus, não têm Cristo, elas ficam desesperadas. Então, nós temos um porto seguro, nós temos em quem apoiar. E o interessante que é um sentimento sublime, é um sentimento real. Deus ele está conosco em qualquer circunstância, mesmo na hora da morte. Então nós temos que nos apegar a isso, a essa verdade prática, né? E o cristão sempre tem uma palavra de esperança. É o que Paulo falou, vocês não vão morrer, ninguém vai morrer aqui. E eles passaram pelo naufrágio, foram bem recebidos na ilha. Paulo ficou ali um tempo, parece, segundo os relatos históricos, que Paulo fundou até uma igreja ali. Tinha um governador daquela ilha que estava doente, Paulo curou, pregou o evangelho para aquelas pessoas. Então, onde Paulo passava, ele testemunhava, ele pregava o evangelho. O Espírito Santo de Deus trabalhava junto com ele. Deus, ele sempre trabalha com aqueles que abrem a boca para pregar o seu evangelho, para pregar as palavras de vida eterna. E Paulo, depois ele prossegue para Roma. Ele chega até lá e ele vai viver uma prisão domiciliar, né? O livro de Atos encerra com Paulo sendo uma pessoa muito visitada pelos discípulos, pelas pessoas, e ele vive na sua própria casa, ali numa prisão domiciliar, né? Porque os assuntos que Paulo tinha para resolver em questão à lei era relacionado à religião. Então Roma não ficava muito apegada a esse tipo de coisa. Mas Paulo ele ficou preso ali até a sua morte. E durante a prisão de Paulo, a gente tem estudado os seus ensinamentos, as suas epístolas, suas cartas, né?
e muitas coisas nós aprendemos com ele. O livro de Atos é um livro que nunca acabou, é um livro que a igreja está escrevendo até os dias de hoje. Nós estamos escrevendo a história da igreja através da ação do Espírito Santo de Deus em todo o mundo, em todo o tempo, em todas as épocas. É um livro que não acabou, né? O livro de Atos, até hoje nós temos vivido, aprendido, testemunhado, ensinado, vivendo como igreja. E nas tempestades que nós vivemos, o grande segredo é nós termos a mente de Cristo, né? Porque quando Cristo está no barco, é diferente. Quando o Senhor Jesus está no barco em meio à tempestade, é diferente. Eu tenho visto, tenho acompanhado pessoas que não servem a Deus e têm caído em leitos de enfermidade, de UTI. O que nós vemos dos seus semblantes são semblantes de desespero, porque não tem uma esperança. Para o cristão que tem a mente em Cristo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer dificuldade, em qualquer notícia ruim, sempre dentro dele tem uma palavra de esperança em Cristo Jesus. É algo que nós não podemos deixar, é algo que nós temos que ter sempre em mente. Mesmo que as coisas comecem a ficar mais difíceis, o Senhor Jesus, Ele é que garante a vitória. E a gente sabe, né, que depois da tempestade vem a calmaria, a bonança, né? Aí a gente pode respirar com calma, refletir, ver o que nós aprendemos, o que nós vivemos como cristãos nas tempestades, o que nós crescemos, né? Não existe marinheiro sem tempestade, não existe pessoas que crescem com caráter, com personalidade, se viver na vida onde tudo está bem. O mundo hoje passa por um momento de tempestade e os governantes não sabem o que fazer, as pessoas não sabem o que fazer, nem a direção sabe o que fazer. Mas nós sabemos, nós temos que colocar a nossa confiança em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos aprender constantemente, como nós vimos aqui na vida de Paulo, com o seu ministério de pregar o Evangelho por tantas cidades, suas viagens, esse naufrágio que nós constatamos hoje, que nós possamos aprender que em todo momento, em todo tempo, nós temos que estar pregando a palavra e confiando em Deus. Se você conhece uma pessoa que está desesperada, com desesperança, apresente Jesus para ela. Apresente a palavra do Salvador, Cristo Jesus, que só Ele tem palavras de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que tenham uma boa semana. Nós vamos continuar estudando sobre os ensinamentos de Paulo. Vamos começar a falar algumas coisas sobre suas cartas, suas epístolas, seus ensinamentos e também um pouco sobre a sua biografia. Que Deus abençoe os irmãos e tenham uma boa semana.